representatividade por si só não nos tira da marginalidade. A nossa existência, ela confronta diretamente a especulação imobiliária e a mineração irregular, principalmente em Minas Gerais. Nós não podemos ter mais obras paliativas. Eu carrego no meu corpo, na minha copa, marcadores onde uma extrema-direita tem como principal plano de governo combater, que a casa não seja esse lugar da lacração. A gente vai ter uma construção crítica à prefeitura, como a gente sempre fez, historicamente o PSOL tem feito, a importância da gente pautar os nossos projetos e principalmente de barrar esses projetos inconstitucionais que insistem em colocar na casa. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo no Café com Política a vereadora Júlia Santos, eleita pelo PSOL com 6.703 votos em 2024. Primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui na nossa bancada do Café pela primeira vez, vereadora, e parabéns pela sua eleição. Grata demais pelo convite. É sempre bom começar o dia, né, falando de política. Talvez um assunto que as pessoas entendam como tão distante, né? Mas está assim no cotidiano de todas as pessoas. E eu acho que a gente tem feito cada vez mais esse movimento de aproximar as pessoas desse lugar da política, que é o lugar que decide sobre a vida das pessoas. Essa é a nossa tentativa no Café com Política, que desde cedo, logo no café, as pessoas já tratam de um assunto tão relevante para o dia a dia. Vereadora, quero começar a nossa conversa tratando um pouco da sua relação com a política. Qual é a sua origem? De onde a senhora vem? De onde decidiu participar da política? Já foi sempre inicialmente com uma vinculação com o PSOL ou como foi essa trajetória? Eu venho da necessidade, né? Eu venho da necessidade de ocupar espaços, venho da ausência desses lugares, eu venho de uma memória da ausência desses lugares, de corpos parecidos com os meus, do meu tom de pele, com os meus marcadores sociais. Eu venho muito desse lugar, não venho de uma família política, não tenho uma família com trajetória política, e foi muito dessa necessidade mesmo de ocupar esses espaços, esses não lugares que não foram pensados para corpos parecidos com os nossos até, né? Então eu venho desse lugar, de uma trajetória de um movimento social, sou cria do movimento social, sou cria das movimentações populares de Belo Horizonte, desde lá do Fora Lacerda, enquanto eu me entendi enquanto um corpo, enquanto uma sujeita política, que eu venho nessas movimentações para ocupar o espaço público, o direito à cidade, o pertencimento, reivindicar de volta o que foi nosso, que foi tirado, e principalmente estar nesses espaços vocalizando os meus e as minhas, trazendo as nossas questões para o centro das discussões desse lugar, como a gente disse no início, né, que não foi pensado e que é um lugar que historicamente é nos colocado tão distante, né? Então eu venho desses lugares. Tenho me forjado nas lutas, me forjado nessas movimentações da cidade. Sempre fui filiado ao PSOL, porque foi o partido onde eu encontrei uma possibilidade mínima de trânsito, de diálogo, onde eu me vi não só como base, né, porque as nossas existências são vistas e colocadas historicamente quanto base, né? De um tempo para cá a gente tem mudado esse cenário, né? Cada vez mais mulheres, pessoas não brancas, pessoas dissidentes de gênero ocupando esses espaços, que sempre foi bandeiras, sempre foi pauta, sempre foi base de vários desses partidos, mas foi ali no PSOL que eu vi uma possibilidade de não ser só base, de ser protagonista da minha história, de ser no qual, de fato, uma pessoa que tivesse um trânsito mesmo e que tivesse lugares de decisão dentro desses partidos. A senhora veio de uma trajetória vinculada a um quilombo. E acho que há uma questão muito importante a ser discutida na cidade de Belo Horizonte de maneira geral e no parlamento, como a representação de grupos como os quilombolas são vistas, né? Nós já tivemos em outros momentos muitos ataques, muitas críticas que foram feitas, especificamente por figuras políticas que ocuparam espaços de poder, mas o que representa para a senhora especificamente trazer este grupo político para o espaço de decisão? A senhora pensa em políticas públicas específicas para lidar com isso? E de que maneira hoje a senhora vê que o Poder Executivo lida com esta população? Olha, você tocou num ponto que a gente tem que tratar com uma camada de mais profundidade. Claro.
né, que a representatividade por si só não nos tira da marginalidade. Né? Ser somente negros, ser somente mulheres, ser somente quilombolas, não muda, de fato, a realidade no qual nós nos encontramos. Precisa ter um compromisso efetivo, uma palavra em ação com essas pautas. Então, eu venho do Quilombo Manzo, que é na região leste de Belo Horizonte, carrego na minha trajetória as minhas matriarcas, toda a minha construção pautada nesse lugar. Eu costumo dizer que é a partir do quilombo, com uma confluência com a cidade, pensar essas políticas públicas que alcançam toda uma cidade, todo um estado, todo um país. É possível pensar políticas públicas a partir do território, a partir do quilombo. Hoje, Belo Horizonte tem mais de 6 quilombos, alguns ainda em processo de reconhecimento. Muitas das pessoas não sabem da existência desses territórios dentro da cidade. E o que cada vez mais dificulta também o acesso a própria existência, a própria confluência ali do quilombo, né? Então, quando as pessoas ouvem dizer assim, a primeira vereadora quilombola, as pessoas muitas vezes se assustam, falam, tem quilombo em Belo Horizonte? Né? Então, tem quilombo em Belo Horizonte. Em Minas, hoje no país, nós somos mais de 1 milhão de quilombolas, segundo o censo, entendendo também que é uma subnotificação. Hoje em Belo Horizonte, hoje em Minas Gerais, nós somos mais de 130 mil quilombolas. E como eu já disse, em Belo Horizonte tem mais de 6 quilombos. Então nós somos uma população existente nesse país, existente nesse estado, mas que ainda insiste cada vez mais em nos manter à margem da sociedade, à margem das discussões, porque a nossa existência ela confronta diretamente a especulação imobiliária, a depredação e a mineração irregular, principalmente em Minas Gerais, em outros espaços, né, em outros territórios no país, confronta cada vez mais a extração do petróleo. Então, a nossa existência na sociedade, ela confronta interesses daqueles e daquelas que não pensam bem viver, que não pensam por exemplo, hoje nós vivemos uma emergência climática, não tem como negar. Né? E a partir do quilombo nós temos saberes, fazeres que pensam não só paliativos, mas respostas para essas soluções das emergências climáticas. Então, para além de cultura, né, porque nós também somos ricos em cultura, nós também temos um modo de fazer, de saber e principalmente de pensar uma sociedade que vai dar conta de adiar o fim do mundo, que vai dar conta de solucionar práticas que muitas das vezes são deixadas de lado. Hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, no ano passado, nós tivemos mais de 160 dias sem chuva. Né? Então não tem como negar essa crise climática, pensar parques, pensar estruturas ambientais que vai solucionar essas questões, principalmente da crise climática. Vou lhe interromper para trocar nesse ponto, vereador, especificamente da emergência climática, porque hoje nós estamos num dia que mostramos aqui com a nossa reportagem, situação, por exemplo, da Avenida Vilarinho. Quem está por lá e vê obras que estão sendo feitas na região, algumas concluídas e outras por fazer, mas o resultado efetivo a cada nova temporada de chuva tem novamente alagamento, tem novamente problemas. Do ponto de vista partidário e do ponto de vista da senhora, a resposta que a Prefeitura tem dado ao cenário de emergência climática e aos problemas do dia a dia como esse é satisfatório? As políticas públicas estão adequadas? Como é que a senhora pretende atuar neste caso como parlamentar? Nós não podemos ter mais obras paliativas. Isso já está posto. A gente tem que tratar disso. A gente tem que tratar do destamponamento dos rios. A gente tem que tratar de um processo de desimpermeabilização do solo. A gente tem que pensar esses corredores climáticos de uma forma efetiva. Porque, por exemplo, nós hoje estamos no 7º dia do ano e a Cristiano Machado já alagou 2 vezes. Não dá para a gente conviver com essa realidade mais. Né? E não dá para empurrar, por exemplo, para o município vizinho, né, que fica nessa
essa briga, por exemplo, ali na cabeceira do Arrudas, que faz divisa com Contagem, se o problema é de Contagem de Belo Horizonte. Existe um problema que precisa ser tratado. A Tereza Cristina não pode seguir alagando. A Vilarinho não pode se tornar um rio a céu aberto que leva os pertences, que leva a vida das pessoas a cada temporada de chuva. Então, e não dá para pensar esses projetos paliativos, a criação dessas contenções, né, das chuvas, das águas, dessas trombas de água. A gente precisa pensar projetos que vai tratar de fato essas questões, porque não dá para as pessoas perderem, porque quem sofre de fato com esses alagamentos, com as inundações, são as pessoas menos favorecidas da cidade, né? São as pessoas que estão à margem, as pessoas que estão lá no extremo norte, no nordeste da cidade. Então não dá mais para a gente fingir que não existe esse problema. E a prefeitura precisa tratar dessas questões. Tivemos já vereadores que barrou, inclusive, projetos de contenção, projetos que ia minimizar ou que até mesmo ia solucionar essas crises que a gente tem vivido. Mas eu ainda acredito que é isso, que é a desimpermeabilização do solo, porque quando a culpa não é da chuva, né? Assim como insistem nos colocar enquanto quilombos em contextos urbanos, e a gente rebate dizendo, foi a cidade que nos engoliu, né? Foi a cidade que tampou os rios, foi a cidade que impermeabilizou o solo, foi a cidade que cada vez mais corta e segue cortando árvores, né? Então não essas estratégias de contenção paliativas, porque elas não vão dar conta. A gente tem que tratar na cerne do problema. Nós tivemos recentemente a eleição do presidente Juliano Lopes Lobato para um mandato de 2 anos na Câmara Municipal. O voto da senhora e da bancada de esquerda, juntamente com outros 17 vereadores, foi para Bruno Miranda, integrante, líder do governo e etc. Estou querendo juntar as duas coisas para lhe perguntar sobre participação dentro do governo. O PSOL, juntamente com a bancada de esquerda, para desenvolver políticas públicas como essa que a senhora está mencionando, de mudanças climáticas, da emergência climática, gostaria de participar da estrutura do Executivo para ocupar espaços em secretarias, em regionais, para fazer política pública de dentro do Poder Executivo? Olha, é importante dizer também que nós chegamos nesse lugar sem combinados, sem negociações. Por isso que eu tenho muita tranquilidade em ser do PSOL hoje, estar no PSOL hoje, porque nós temos um compromisso com o socialismo, nós temos compromisso com esse lugar republicano da política. Eu acredito que o Juliano, o vereador, né, atual presidente Juliano Lopes, já tem dado sinais de uma construção mais republicana. Não sei se vocês já acompanharam, né? O último cenário da casa foi muito conturbado. Já tivemos ali várias questões, principalmente de ataques, né? Eu carrego no meu corpo, na minha copa, marcadores onde uma extrema-direita tem como principal plano de governo combater, retirar os nossos direitos. Então, eu espero muito que seja esse espaço do diálogo, esse espaço onde a gente tenha lugar de pautar os nossos projetos, de colocar em discussão, porque a casa é o lugar da discussão, do diálogo. Eu espero profundamente que a gente não fuja desse lugar e não caia nesse lugar dos ataques, pelo ataque, né? Que a gente fuja da política real, que vá de encontro à vida das pessoas, que a gente não se desprenda da qualidade e, principalmente, que a gente se lembre da qualidade do debate político e que a gente se lembre o que nos levou para a política. Né? Que eu tenho para mim o que me levou para a política foi a necessidade de vocalizar, como eu disse. E eu espero que as pessoas não se desprendam desse lugar. Que a casa não seja esse lugar da lacração, que a casa não seja esse lugar da disputa da palavra pelo simples fato de alimentar o seu
eu poderia, enfim, de alimentar o seu público, né? Mas que também é importante a gente estar dentro das discussões. Então, como eu disse, a gente não negocia cargos, a gente não negocia postos, mas que é importante a gente estar nas discussões, na construção. Não vou dizer que nós vamos ser base da prefeitura. Por mais que a gente votou com Bruno Miranda, foi por um lugar de que se tem um grupo que caça os nossos direitos, que tem como pauta caçar os nossos direitos, se existe um grupo ali dentro da casa que a principal pauta é a retirada dos direitos, o avanço da extrema-direita, o que eles insistem em chamar de conservadorismo, se tem esse grupo de um lado, a gente tranquilamente vai estar do outro lado. Então, não que a gente fez ou faz oposição à gestão do atual presidente, mas que a gente não vai ser base da prefeitura. A gente vai ser a gente vai ter uma construção crítica à prefeitura, como a gente sempre fez historicamente. O PSOL tem feito essas construções e com certeza o que a gente vai colocar dentro, né, da Câmara Municipal é a importância desse diálogo, a importância da gente pautar os nossos projetos e principalmente de barrar esses projetos inconstitucionais que insistem em colocar na casa. Porque estou chegando agora, tenho muita consciência desse lugar, tem figuras históricas ali na casa, mas que eu não consigo entender o porquê que ainda existem vereadores, porquê que ainda existem pessoas no legislativo que insistem ainda pautar projetos que a gente sabe que são inconstitucionais, que mais na frente a gente vai ter todo um trabalho de levar judicialmente, a uma disputa judicial. Então, é importantíssimo que a gente se atenha também à qualidade dos projetos pautados, a qualidade, de fato, o alcance, né? A gente tem que entender que quando a gente é eleita, quando a gente compõe aquela casa, a gente não está ali para representar ou para legislar para uma parte da população, né, para um grupo A ou B. A gente tem que entender que nós somos eleitas, sim, por uma parte da população, mas que quando a gente chega naquela casa, o nosso papel é desempenhar um trabalho que vai de encontro a toda a população de Belo Horizonte. O PSOL, especificamente, ou a bancada de esquerda como um todo, quer algum tipo de compromisso do presidente Juliano Lopes de que esse tipo de pauta não seja levada à frente? Isso já foi proposto ou será dito a ele especificamente, Viraneiro? Olha, não, eu acho muito complicado colocar nesse lugar, porque eu acredito que ele também não tem esse poder de veto, né? Como eu disse, a casa é esse lugar da discussão, o lugar do diálogo, das proposições, mas eu acredito que a gente vai conversar pela frente para manter pelo menos o respeito, a coerência, os não ataques, entender das pautas que muitas das vezes são pautas de retirada de direitos, são pautas que não garantem, ou melhor, que não pautas que na verdade naturaliza o apagamento, a violência de uma parte da população. Então, nós, enquanto PSOL, no nosso mandato, nós temos um compromisso antirracista, LGBTfóbico, nós temos compromissos que são os pilares do nosso mandato. Deixa eu lhe perguntar, porque a senhora fez uma menção numa resposta anterior sobre casos de violência contra especificamente o PSOL, que aconteceu com a vereadora Luísa Lourenço, com a vereadora Cida Falabella, em que foi necessário, inclusive, ter escolta da Câmara para elas, em função das ameaças que recebiam. Eu queria que a senhora avaliasse, nas duas últimas gestões em que isso aconteceu, o vereador Anneli Aquino como presidente da Câmara e do vereador Gabriel Azevedo, a resposta dada foi satisfatória àquilo que estava colocado à frente como ameaças e pressão e críticas a esses parlamentares do PSOL? Foi o que eu disse, a não naturalização dessas violências tem que partir de dentro da casa. Esses não ataques, ele tem que partir de dentro da casa.
quando os nossos corpos, né, corpos parecidos com o meu, como da vereadora Isa, como da deputada Andréa de Jesus, como várias outras parlamentares que carregam esses marcadores raciais e principalmente que sofrem cotidianamente a violência política de gênero, quando essa violência ela não é aceita e quando ela é desnaturalizada nesse espaço político, é uma resposta social também. É dizer que nós, por natureza, já carregamos uma mira e um alvo nos nossos corpos, mas que, a partir desse lugar da política, minimizar essas violências tem que ser um compromisso das casas, né? Porque muitas das vezes, quando é naturalizado dentro da casa, externamente as pessoas se veem legitimadas a professar e a seguir em cursos com as violências contra as nossas existências. E é um reflexo da sociedade, né? Esse reflexo de uma sociedade que se vê num lugar legitimado de o abate, o extermínio e propagação de violências sobre as nossas corpas. Então, não é só a escolta, né? É no dia a dia, é no trato, é cada vez mais ficar atentos a essas que talvez costumam categorizar enquanto violências menores ou como violências simbólicas, mas são essas pequenas, que insistem em chamar de pequenas violências, que fomentam cada vez mais o abate e o extermínio. Nós não queremos ser mártires, nós não queremos ser exemplos, nós queremos ter a possibilidade de cumprir com o nosso trabalho e seguir ao final, chegar ao final dos nossos mandatos sem sermos interrompidas, sem ter o nosso trabalho político interrompido pela violência política de gênero, né? Marielle foi e sempre será esse disparador, esse chamado para que a gente se levante e vá ocupar esses espaços. Mas nós não queremos mais outras Marielles abatidas por essa violência política de gênero. Então, é importante a gente dizer que nós somos sementes de Marielle, mas nós não queremos seguir sendo mártires. Nós não queremos seguir sendo exemplos de violência política de gênero. A composição especificamente da nova mesa diretora, eu estou ampliando para além do presidente, ela sinaliza o quê para a bancada do PSOL e para a senhora? De que essas condições que a senhora está apresentando, do que gostaria de ver, vão ser respeitadas? A gente precisa dialogar. A gente precisa dialogar, a gente precisa firmar esses compromissos, como eu disse, dessa casa voltar a ser esse espaço aberto ao povo, à população. Hoje as pessoas não se sentem convidadas a transitar naquela casa, né? Historicamente, inclusive arquitetonicamente, esses grandes prédios são projetados para nos repelir desses lugares, né? Uma vez um amigo me disse que parece que nos coloca um chip e que quando a gente chega nesses lugares parece que repele a gente desses espaços. Então, precisa ter esse compromisso de voltar a ser uma casa do povo, de fato. E para ser uma casa do povo, a gente precisa firmar esses compromissos. Um compromisso republicano, um compromisso do diálogo. E eu espero que a gente tenha esse espaço de diálogo, porque eu não quero me basear no que já foi, eu não quero me basear no que já aconteceu nesse cenário, né, que a gente já conhecia da casa. Eu quero ter esperança, porque é o esperançar que nos move, né? Eu quero ter esperança de que a gente consiga minimamente executar o nosso trabalho ali. E o nosso trabalho é efetivar, fiscalizar e propor políticas públicas. 8h54, hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, esse é o quadro. No Café com Política. Perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinado? Sim. Então vamos lá. O que a bancada do PSOL espera entregar ao final da atual legislatura? Uma construção coletiva,
políticas públicas construídas com a população de Belo Horizonte e para a população de Belo Horizonte. As políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, atualmente, são boas, ruins, insatisfatórias ou inexistentes? Eu não poderia dizer inexistentes, porque ainda, né, temos aí alguns espaços de construção, temos aí algumas políticas públicas, mas que é urgente que a gente barre o retrocesso, que a gente barre a retirada de direitos. A decisão de ter uma candidatura do líder de governo, Bruno Miranda, na atual legislatura, foi correta na sua avaliação? Sim, é importante a gente se colocar, é importante a gente disputar esses espaços, ter um contraponto, ter um outro lado. Eu acho que é muito importante a disputa de ideias. O que esperar dos próximos dias de atuação do vice-prefeito, prefeito interino, Álvaro Damião no cargo? Eu espero que ele siga, né, com esse diálogo, ele siga com os trabalhos e principalmente com os compromissos que o prefeito e ele sendo vice fizeram durante a sua campanha e principalmente que reveja alguns atos que a gente sabe que vai de encontro aos interesses da população de Belo Horizonte. Vereadora Júlia Santos, no seu primeiro mandato eleita pelo PSOL, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política. A gente sempre diz, todo mundo que passa por aqui, a gente vai convidar novamente para voltar para discutir a cidade de Belo Horizonte e os assuntos importantes da cidade. Obrigado por estar conosco, vereadora. Grata eu espero os próximos convites. É importantíssimo que a gente esteja compondo esses espaços onde a gente pode cada vez mais desaguar, confluir com a cidade num todo. Obrigada pelo trabalho de qualidade, pelo respeito e principalmente por trazer as nossas corpas marginais, as nossas corpas dissidentes, ouvir todos os lados, cumprir com esse papel da política, executando políticas públicas. É a nossa obrigação sumária, sempre trazer todo mundo e dar voz a quem precisa falar sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre os problemas que ela tem para se tornar um lugar melhor. Obrigado mais uma vez, vereadora.